Ei, pessoal do terceiro ano, estão lembrar de mim? Aqui é o professor Tiago Souza, dando o celular oficial. Darmos continuidade nas nossas aulas de física. O conhecimento não para, né? Então, são muitas informações e tem que ter muita informação também, né? Porque senão não dá para fazer a diferença entre o aluno bom e o ruim, né? Se fosse muito fácil, ia ser difícil fazer a separação de um bom aluno para um aluno ruim. Então, essa é a ideia. É uma enxurrada de informações para ver como é que você trata com elas, a sua capacidade de assimilação. Ó, não é decorar, é assimilação, certo? Muito bem. Aqui nós vamos dar continuidade em eletrodinâmica. Tivemos um contato com os resistores na aula passada, vimos como eles funcionam e tudo mais, a funcionalidade deles, mas agora nós vamos associar de uma forma muito semelhante que nós fizemos com os capacitores há 2 aulas atrás. Ou seja, vai ser um pouco mais rápida a nossa aula de hoje, certo? Então vamos ao que interessa. Bom, olha aqui. Aqui eu estou pegando alguns resistores. Acho que eu não vou ficar na frente não. No caso, resistores eletrônicos, né, que se você desmontar um circuito eletrônico, você vai perceber. Então eu posso associar esses resistores de vários tipos. No caso, lembrando dos capacitores, posso associá-los de forma seriada, ou seja, enfileirada. Dá para perceber que o resistor C, o B e o A estão tudo na mesma linha, na mesma fila. E dá para perceber que aqueles dois ali do meio em cima, eles estão em paralelo. E até mesmo essa linha daqui de baixo, esses três, estão em paralelo com o outro também lá. Bom, então nós vamos fazer a mesma análise que nós fizemos para capacitores. É interessante a gente perceber a funcionalidade dessas associações. Então, a primeira delas seria a associação em série. Olha só que interessante, eu pego 3 resistores e ligo em sequência, certo? Onde termina um, começa o outro. Antigamente, os pisca-piscas de árvore de Natal, de decoração de Natal, né? As lâmpadazinhas eram ligadas em série, tanto que quando uma queimava, não funcionava mais o pisca-pisca, porque uma queimava, ou seja, aquele filamento rompia, não tinha passagem de corrente. Então, a associação em série ela tem um pouco desse caráter. E o interessante é que a gente vai ver muito dos equipamentos elétricos na aula que vem, mas, por exemplo, o fusível que nós vimos na aula passada, ele precisa estar ligado em série. Ou seja, dentro daqueles resistores, um deles precisa ser o fusível. Porque na hora que ele queima, ele rompe e não permite mais a passagem de corrente. Certo? Isso é bastante interessante. Beleza. Pensando em um resistor 1 que tem uma DDP1 e uma corrente que é comum a todos eles. Pensando no resistor 2 que tem a sua própria DDP e uma corrente que é a mesma. E um genérico lá, um resistor N, uma DDP N e a mesma corrente. Eu posso substituir tudo isso por um resistor equivalente com a DDP1, que é a geral, e a mesma corrente, já que ela é comum. Certo? Bom, a gente tem, aqui não é o comando vermelho, porque lá era o capacitor. Aqui não. Aqui a equação que a gente tem é a lei de Ohm. Certo? Dá para perceber que a DDP-U nada mais é do que a soma de todas as DDPs. Então vai ser a DDP1, mais a DDP2, mais a DDP-N e assim por diante. Quando eu substituir isso, então essa minha DDP-U vai ser o meu resistor equivalente vezes a corrente I. A DDP1, vem da lei de Ohm, vai ser o resistor 1 vezes a corrente I. A DDP2 vai ser o resistor 2 vezes a corrente I. E assim por diante, até um resistor N vezes a corrente I. Corto todas as correntes,
é a mesma para todos, então aqui a gente percebeu que o resistor equivalente nada mais é do que a soma direta. Então, vou colocar aqui o genérico, né? Uma quantidade N de... Viu só? Quando tiver em série, é diferente, no capacitor é o contrário. A gente faz essa conta quando é em paralelo, né? Mas aqui não. Aqui, se eu tiver resistores em série, eu só somo. Beleza? Difícil, hein? Beleza. Se eu tiver em paralelo, agora, tá rápido hoje, né? Se eu tiver em paralelo, o que é comum? Acho que você percebeu falando lá em cima, né? O que é comum aqui? Comum é a corrente. A mesma corrente passa por todos, certo? E a DDP é a soma de todas as DDPs. Essas são as informações semelhantes a que a gente viu em capacitor. No caso aqui da associação em paralelo, o que é comum a todos os resistores? Eles têm a mesma DDP, U. E no caso a corrente é a divisão de todas. Então, no caso, essa corrente total vai ser a corrente que vai para o resistor 1, mais a corrente que vai para o resistor 2, mais a corrente que vai para o resistor N. Se eu for fazer pela lei de Ohm, U igual a R vezes I, se eu isolo o I, olha, U igual a R vezes I. Se eu isolo o I, vai ficar U sobre R. Então, essa corrente, substituindo tudo isso por um resistor equivalente, vai ser a DDP-U sobre o resistor equivalente. E a corrente 1 vai ser a DDP, que é comum, sobre o resistor 1. E a corrente 2 vai ser a DDP-U sobre... E assim vai, até chegar no resistor N. Corto todos os U's, então a gente vai perceber que o resistor equivalente, o inverso do resistor equivalente, vai ser igual à soma dos inversos das resistências. Semelhante como nós vimos em capacitores, só que no caso aqui a gente fazia essa conta quando era em série, né? Beleza? O que é comum? DDP. E a corrente se parte entre todos eles. Bom, bora ver um exemplo aqui. 2, né? Dada a associação em série de resistores, determine a resistência equivalente da associação. Não tem mais difícil, não? Moço, para calcular a resistência equivalente aqui, é só somar. Resistência equivalente em série é só somar. Então, 20 mais 10 mais 50. Resistência equivalente em série, né? 80. 80 ohms. Eu vou cair uma dessa no simulado, hein? A letra B pede a intensidade da corrente na associação. Muito bem. Bom, eu tenho então o seguinte. Eu vou ter um resistor equivalente de 80 ohms ligado numa DDP de 240 volts e que vai ter uma corrente I, que é a mesma para todo o circuito. Essa corrente I, bora tirar da lei de Ohm. Então, U igual a R vezes I. A DDP é 240. Cota esse zero com esse zero. Passou te dividindo, vai dar 3. 3 amperes. Muito bem. E a letra C? Ele quer a DDP de cada resistor da associação. Bom, para todos eles, eu tenho a mesma corrente I, que é de 3 amperes, atravessando. Então, eu posso jogar a lei de Ohm para cada um. Bora ver então. Para o resistor 1, vai ser U igual a R1 vezes I. Certo? A resistência do 1 é 20. E vimos que a corrente é 3 para todo mundo. Então, a DDP do resistor 1 dá 60 volts. Descobrimos o primeiro. A do resistor 2
vai ser a resistência do 2 vezes a corrente. Quanto é a resistência do 2? 10 amperes vezes a corrente. Então, a DDP do resistor 2 vai dar 30 volts. E por fim, do resistor 3 vai ser a resistência dele vezes a DDP. Quanto é a resistência dele? 50 vezes 3. Então, a DDP do resistor 3 dá 150. Está curioso de somar tudo para ver se dá 240? Faz essa conta. Porque essas 3 DDPs têm que dar a DDP total de 240. Joia! Seguindo, dada a associação de resistores a seguir, está tudo em paralelo. Essas ligações em paralelo são